Bom, eu falei então da gente olhar para dois aspectos. Um aspecto da escolha da profissão, que era isso que eu falei até agora, porque eu estava falando mais da escolha e como a escolha, como o sistema impacta e interfere na nossa escolha. E agora, né, eu quero falar um pouco sobre o sucesso, sobre a gente deslanchar na nossa profissão. Como o tema profissão é amplo, eu quis fazer isso como um bate-papo e a gente pensar um pouco, né, em outro aspecto também, que é eu deslancho, não deslancho na minha profissão, por que que não flui, o que que as coisas acontecem que parece que eu estou lá enganchada em alguma coisa, né, eu não consigo realmente ter o sucesso que eu queria, ou não é do jeito que eu pensava, eu imaginava que era de uma maneira, essa profissão que eu escolhi, mas ela não está se concretizando dessa forma. Isso também tem a ver com emaranhados que a gente tem. Às vezes, a gente tem todo o potencial para deslanchar numa carreira, numa profissão, mas a gente não vai. Todo mundo olha e fala, essa pessoa é uma aposta, ela vai fluir, vai bem, ela faz, cozinha tão bem, ela vai abrir restaurante, vai dar muito certo aquele restaurante. Ou, nossa, ela é tão boa para administrar as coisas, ela vai trabalhar com a administração, vai ter a empresa dela e vai deslanchar. E não vai. Algumas vezes a gente eu falei um pouco disso antes já, a gente não está no nosso lugar. A gente está vivendo, tem algumas questões por trás, tá? Que pode acontecer. Claro que, e é sempre, sempre, sempre importante dizer que cada caso é um caso. Posso dar alguns exemplos aqui, mas sempre vai ser uma questão de eu olhar especificamente para mim, né? É claro que quando eu dou exemplo, às vezes você olha e fala, putz, eu me identifico com isso também, mas assim, cada caso é um caso. Então, assim, uma das questões que eu estava dizendo é que você não está no seu lugar. Quando você não está no seu lugar, se você tem, por exemplo, tem algum trauma na família, às vezes não é nem com você, mas existe um trauma. Seu pai, por exemplo, perdeu a mãe muito cedo e ele ficou lá preso com aquele trauma, emocionalmente ele está lá preso naquela situação. Você, emaranhada, tá? Não estou dizendo que esse é um movimento que deveria acontecer, mas é o que às vezes acontece, muitas vezes acontece, você é emaranhada com essa situação, você se envolve com este trauma do seu pai, desse exemplo que eu estou dando, e você se identifica com essa pessoa, né, com esse morto da família, com essa pessoa que estava, que não, né, que tá com aquela energia travada ali. E aí, o que você faz? Você fica travada igual. Você não flui, a sua vida não flui, a sua profissão não flui. Esse trauma, como eu falei, eu dei um exemplo de, às vezes, alguém que faleceu. Então, às vezes, a gente faz uma constelação e coloca a pessoa lá, deitadinha do lado da pessoa que faleceu, e fala, você está vivendo no mundo dos mortos. Porque é isso, às vezes, sem querer, a gente cola nessa situação e a gente fica ali. Para quê? Por que a gente faz isso? Não tem muito. A gente não tem uma explicação racional, claro. A gente faz isso para honrar o nosso pai, a gente faz isso para honrar, às vezes, a nossa avó, que foi quem faleceu, nesse exemplo que eu dei, para dar lugar a alguém que não teve lugar. Então, a gente faz esse movimento inconsciente para honrar alguém que veio antes, de uma maneira invertendo a hierarquia. Por que invertendo a hierarquia? E é isso que é o emaranhado. Por que invertendo a hierarquia? Porque se eu estou no meu lugar, eu estou no meu lugar de filho pequeno, eu não me envolvo com essas questões são dos adultos, é do meu pai, é do pai dele, da mãe dele. Então eu estou aqui no meu lugar de filho, eu recebo o amor que eu posso receber, que é possível meu pai me dar. Ah, então, mas ele está emaranhado com aquela questão, ele não me deu amor. Poxa, então quer dizer que eu vou lá resolver? Eu sou pequeno para resolver. Então, a gente, no nosso lugar de filho, a gente agradece, a gente honra, mas a gente não se envolve nesse sentido. Se a gente faz né, se a gente se envolve dessa maneira, aí a gente fica travado. Poxa, como que eu percebo isso? Como que eu percebo se é isso que está acontecendo comigo? Sabe o que é muito importante? Se esse tema te tocou, que eu estou te falando agora, se esse tema você fala, putz, nossa, isso me dá um negócio aqui quando você fala, pode ser que esteja. E aí, procura investigar na sua família se existiu alguma situação assim, se existiu algum trauma assim. Você mesmo pode fazer esse movimento. Você pode descobrir, por exemplo, que seu pai perdeu a mãe cedo.
E aí você pode fazer uma visualização, olhar para essa questão e falar assim, poxa, eu deixo vovó, a senhora ir, e eu fico no meu lugar de filha. Sempre num estado meditativo, num estado, né, de visualização, e eu posso fazer esse movimento, eu mesma já consigo, né? Pode ser que eu, de novo, lembra que eu falei, né? Às vezes você está emaranhado, você não tem a força de fazer isso no seu lugar. E aí, então eu preciso de alguém que vai facilitar esse processo, que aí eu vou lá e vou fazer uma constelação. Mas se eu estou lá no meu centro já, né, e consigo visualizar isso, consigo perceber isso, então talvez eu mesmo consiga fazer esse movimento. Olhar minha avó, olhar o meu pai e me ver neste lugar, nessa escadinha de hierarquia e falar, eu sou pequeno para tudo isso, eu sigo a minha vida, eu honro a vida de vocês, mas eu sigo a minha vida. É com respeito que eu sigo a minha vida, né? Então, a gente pode fazer esse movimento.